na ye epai na yo. Bwaka ngai libanda te, longola ngai na mpasi oyo nazali na yango. Nasengi ngolu kouta epai na yo. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai. Dire amen après alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous aimons encore ce matin. Amen. Alors tu vas saluer celui qui est à tes côtés. Une salutation inhabituelle. Inhabituelle. Automesanate. En anglais on dit a hug. Hug. C'est pas en portugais. Le hug c'est abraço. Abraço ou abraço? Abraço. Est-ce que tu peux faire un abraço à celui qui est à tes côtés? Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Est-ce que tu peux vraiment bien le faire? Será que você pode fazer bem? Et lui dire aussi que Dieu te bénisse. E dizer que o Senhor te Que abençoe. Jésus te fasse du bien ce matin. Que o Senhor te faça bem, te faça Que le graça. Saint-Esprit te visite ce Que o matin. Espírito Santo te visita Que nessa Yahweh manhã. puisse changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Voilà, ce matin, je voudrais rester à l'ordre du temps. Nessa manhã eu queria estar mesmo na ordem do tempo. C'est-à-dire, à 12 heures, je dois arrêter mon message. Quer dizer, até meio-dia eu tenho que parar com a minha mensagem. Et je crois que cela va me faire du bien. E eu acho que isso vai me fazer bem. Parce que j'aimerais vider mon carnet. Porque eu queria esvaziar a minha agenda. Amen. Amém. Est-ce que tu peux encore m'accorder ton temps de te mettre debout Será que você pode me acordar o seu tempo, pour qu'ensemble nous colocando-se puissions de lire la pé, parole? para que possamos ler a Nous palavra? sommes dans la Nouvelle Alliance. Estamos na Nova Aliança. La Nouvelle Alliance, Na Nova Aliança, le premier livre, no primeiro livro, c'est Matthieu. Mateus, C'est l'évangile selon Matthieu. é o livro de Mateus, Au chapitre 2e, capítulo 2. si tu peux lire avec moi, Se pode fazer a leitura comigo? Matthieu chapitre 2, Mateus, capítulo 2, premier verset primeiro versículo, jusqu'au 11e. até 11º. Matthieu chapitre 2, Mateus, capítulo 2, du premier versículo 1º, au 11e. até o 11º. Notre sœur Julia peut lire en portugais. Prossigo a leitura em português em nome de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então, Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino e, quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. A palavra de Deus.
Amen. Amen. Tu peux te rasseoir, bien Pode aimé. tomar o seu assento. Et avant de vous donner les thèmes de ce matin, E antes de passar o tema dessa j'aimerais manhã que tu para fasses cette vocês, prière par ces refrains avec moi. eu gostaria que você fizesse uma oração segundo esse refrão. C'est juste un refrain, É apenas um refrão, mais c'est une prière. mas é uma oração. Amém. Amém. Salanga elembo yewe nanga nakoma. Est-ce que tu peux chanter ça? Fais ça comme une prière. Allez-y, bien-aimé. Qu'il te soit fait selon ce que tu déclares, bien-aimé. Car ton Dieu est vivant et il est présent parmi nous. Que te seja feito conforme Il está s'appelle declarado. Jésus. Porque o seu rei está vivo Le e ele Jésus se chama de Nazareth. Jesus o Nazareno. Celui qui est né, Ele que nasceu, qui est mort, que morreu qui est e que ressuscité et ressuscitou qui est à la droite du e que Père. está à direita do Pai. Il t'accorde ce que tu Ele déclares. que te Il conceda o te que donne você ce quer. que tu confesses ce matin. Conceda o que você está Car confessando il nessa est manhã. fidèle. Pois ele é fiel. Il est fidèle. Ele é fiel. Et il écoute le prière. Ele escuta as orações. Voilà pourquoi tout le monde viendra vers lui. Então por isso todo mundo virá para ele. Qu'il te soit fait selon tes déclarations. Que ele te faça segundo Est-ce as que tu suas peux palavras. chanter, bien-aimé? Est-ce que Será tu que peux pode chanter? cantar? Será que pode cantar? Nakoma elembo. Merci Jésus. Nakoma elemboe orite asalani nienza moyo ko akoma elemboe enza elemboe elembo damelanga. Merci Jésus. Nakoma elemboe osalang elembo Merci, merci. Alors tu vas maintenant acclamer le nom de Agora vai Jésus. aplaudir pelo nome de Jesus. Ne m'acclame pas. N'acclame pas celui qui est à tes Não dá côtés. aplausos para mim, também não dá Acclame para o le nom irmão de que está ao Jésus. seu lado, mas dá Car aplausos para a c'est le nom glória de de Jesus. Jésus Pois o único nome de qui peut Jesus faire de toi une étoile. que pode fazer de você uma C'est le nom estrela, de Jésus somente o qui nome peut de faire de Jesus toi un signe. que pode te fazer sinal, C'est le nom de Jésus somente o nome de qui peut faire de Jesus toi une grande que star. pode te fazer grande famoso. Est-ce que tu peux acclamer Será que vraiment você le nom de pode Jésus? aplaudir para a glória de Deus? Je croyais que tu acclamais ce nom-là. Eu achei que você podia Ah non, non, aplaudir tu es en para esse train nome. d'acclamer les hommes. Você pode Est-ce aplaudir que tu os peux homens? acclamer là? Será que pode aplaudir para a glória de Deus? Eh, je ne sais pas si nous sommes dans une assemblée Eu de não sei vivants se estamos qui num croient que conjunto Jésus est de capable de faire de signes et de présence. Alléluia. Merci bien-aimé. Obrigado, bem Nous pouvons amado. nous rasseoir. Podemos tomar nossos Ne assentos. chantons pas seulement pour le plaisir de Não chanter. vamos cantar somente com prazer Voilà por pourquoi quand je cantar. t'amène à chanter, Por isso, quando eu te levo para il faut cantar, entrer en profondeur de tem la que chanson. entrar na profundidade dessa Já nos canção, amis do de louvor. combat spirituel, Já os nossos amigos do combate quand ils disent espiritual, Otana Mozino, eles dizem entrar na même profundidade. si tu viens pour un sujet simple, Quando você vem com um assunto mais ils te disent simples, Otana Mozino. ele diz, você tem que entrar na profundidade. Amen. Amém. Et si vous entrez en profondeur de ces E se cantiques, você entrar na profundeza desse Vous allez comprendre louvor, que vai entender c'est très important pour que é nous. muito importante para nós. Car dans ce monde, Porque nesse mundo, si tu n'as pas quelque chose de la part de se Dieu, você não tem alguma coisa da parte de Deus, c'est que tu as quelque chose de la part de celui qui est notre ennemi. é porque você tem alguma coisa daquele que é o nosso inimigo. Notre ennemi, avec tout ce qu'il a, O nosso inimigo, com tudo que ele tem, il est voué à la destruction. ele foi empurrando para a destrução. Mais yo nanga toza voué à la destruction. Mas você e eu não somos chamados Voilà para a pourquoi nous chantons destruição. Salangele. Por isso nós cantamos, faça-me Cela a sinal. une grande importance. Isso tem uma grande importância. Amen. Amém. Alors, avant de te donner les thèmes de ce matin, Antes de dar o tema dessa manhã, dis à celui qui est à tes côtés, diga ao irmão que está ao seu lado, Nazan eloko nzambe. eu tenho algo de Deus. Yebise Nazan eloko nzambe.
Diga-lhe, eu tenho algo de Deus. Amen. Amém. Bien aimé, vous savez, ce qui pousse l'ennemi à te chercher, c'est quoi? Bem amado, o que faz com que o inimigo possa te perseguir é o quê? Pourquoi les gens veulent venir vers toi? Por que as pessoas querem chegar até Et même les você? sorciers qui sont en Afrique, au fin fond de village. Até os feiticeiros que estão lá no fundo do mato na África. Pourquoi ils te cherchent toujours? Por que será que eles estão sempre te Pourquoi procurando? cherchent-ils à t'attraper? Por que eles querem sempre chegar Et até même pourquoi tu você? souffres aujourd'hui? Ou por que tu sofre até hoje? C'est parce qu'en toi il y a quelque chose. É porque em ti existe C'est alguma parce qu'en toi il y coisa. a quelque chose. É porque em ti existe C'est alguma parce qu'en toi il y a coisa. quelque É chose. porque em ti existe C'est parce que alguma tu es coisa. aussi quelque chose de É la part porque de você Dieu. é também alguma coisa na Voilà parte de pourquoi Deus. la raison pour laquelle ils te cherchent. Por isso eles te procuram. Ils cherchent à te causer du tort. Eles procuram te causar Il y en a culpas, qui te dar cherchent même à culpas. t'entraîner en justice. Aqueles que querem até te levar para a justiça. Parce que vous Porque você tem alguma coisa. Amen. Amém. Tu peux me dire, mais qu'est-ce que j'ai? Pode me dizer, mas o que será que Mais je eu te dis ce tenho? matin que tu as quelque Mas eu chose. te digo nessa manhã que alguma coisa Peut-être tu você n'as pas reçu tem. ça de la part de ton père. Talvez você não recebeu isso do Ni seu de ta pai mãe. e nem da sua Mais tu l'as mãe, reçu de la part mas de Jésus. você recebeu do Senhor. Voilà pourquoi est-ce que tu peux encore acclamer ce Por isso Jésus-là. você pode aplaudir Il mais a uma mis vez quelque pro chose Senhor. entre tes mains. Ele colocou alguma coisa nas Il a suas fait de mãos. toi quelque chose. Ele fez de você alguma coisa. Yango bazo konvute yo. Por isso estão te Yango balukaka amaldiçoando. yo butu pe Por moi. isso te procuram dia e noite. Ezala ba obo sala kana bango. Mas mesmo aqueles que trabalham Likambo contigo, batongelaka yo parce que tu as quelque eles chose. fazem fofoca de você Oh, porque bango você bazana tem alguma ngote. coisa. O que eles não têm. Si ta famille souffre aujourd'hui, Se a sua família c'est sofre parce qu'il y a hoje, quelque chose dans votre é famille. porque tem alguma coisa. Amen. Amém. Que ton étoile brille encore. Que a sua estrela brilhe mais. C'est ça notre thème de ce Esse é o nosso tema da Que manhã, ton dessa étoile manhã. brille Que encore. a sua estrela Après brilha un mois de mais. prière et Depois de mês de la oração, recherche de la face de Dieu, buscando a face do Senhor, nombreux sont fatigués. muitos estão cansados. Nombreux se sont posés des Muitos questions. se fizeram perguntas, se Mais fazem que s'est-il perguntas. passé réellement? Mas o que foi que aconteceu Alors, qu'est-ce qui realmente? va arriver E après-demain? o que vai acontecer depois de Ah, amanhã? je crois que Dieu ne m'a pas entendu. Eu acho que Deus nem me escutou. Dieu ne m'a pas Eu acho que o répondu. Senhor não me respondeu. Eu estou cansado. Eu não vou mais orar. J'ai prié, Eu jejuei, je n'ai pas orei, vu, mas não vi je n'ai nada pas reçu, e também não mas recebi lemi nada. penabandi. Então estou Mais cansado e laisse-moi vou te dire ficar. ce matin, Mas bien-aimé, deixa eu te dizer que nessa l'étoile manhã, qui bem est en amado, toi que a estrela que está em brille você, encore. que brilhe Que ton mais, étoile que a sua éclaire estrela encore. brilhe Que ton mais, étoile que a sua brille estrela encore, brilhe mais même là où il y a ainda, les ténèbres. mesmo onde há Mais vous savez trevas. pourquoi il y a les ténèbres Bem dans la amado, Bible? sabe por que há trevas na Bíblia? Parce que Dieu a créé un jour Porque Deus criou ce que nous dia appelons les corps célestes. o que chamamos do corpo Ce celeste. corps céleste Esse corpo brille celeste même là où il y a les ténèbres. brilha até onde há trevas. Mais qu'on déclarer pour la moutou Eu vim declarar para uma pessoa Attention aux hoje, autres mananzela moleli. mesmo se você está andando nas Yo kende trevas, toujours você kongengisa. vai sempre brilhar. Kende toujours Vai kongengisa. sempre fazer Car ton brilhar. étoile, Pois a sua même estrela, au milieu de mesmo l'embrouillement, no meio da au milieu confusão, des brouillards, mesmo no meio va da toujours confusão éclairer. do frio, ele vai Je sempre déclare ce brilhar. matin Eu estou que declarando ton nessa étoile manhã que a sua brillera estrela encore. vai brilhar Même mais. si la prière de un mois Mesmo se a oração s'est de écoulée, mês mais passou, ton étoile mas a sua brillera estrela encore. vai brilhar Et je mais. le déclare au nom de E eu estou Jésus. declarando em nome Je le de déclare au Jesus. nom de Jésus. Eu declaro em nome Même si de tu as Jesus. senti la fatigue, Mesmo se você está sentindo même si après les cansaço, un mois, mesmo depois tu es desse tombé mês, malade, você está il y a eu des doente, choses qui ficou n'ont plus doente. marché. Há coisas que não il y a eu de caminharam. mauvaises nouvelles. Ah, você teve Mais je umas viens más déclarer notícias, mas eu que vim ton declarar étoile que a sua ne estrela s'éteindra jamais. não vai apagar. Acclame le Seigneur. Que ton étoile brille encore. Que a sua estrela brilhe mais. Alors dans la lecture, qu'est-ce que nous avons vu? Na leitura onde acabamos de Il s'agit de se Jésus-Christ, fala de Jesus Cristo, notre Seigneur, o nosso Senhor, notre o Dieu. nosso Un Deus. jour, il était né. Dia ele Et lorsqu'il était né, e quando ele la Bible nasceu, nous dit, a Bíblia diz il y a eu une étoile. que houve uma estrela Une étoile a été suspendue au ciel. que se estendeu ao Et c'est céu. cette étoile E essa qui estrela avait démontré é que demonstrava qu'il y avait un roi, que havia rei, il y avait une autorité, que havia uma il y avait autoridade, un Messie, que havia il y avait Messias, un Dieu que havia qui Deus est
né. que nasceu, Car c'est lui qui possédait pois é ele le que salut de possuía l'humanité. a salvação da Bien-aimé dans le humanidade. Seigneur, Bem amado do lorsque Senhor, Jésus est né, quando ele la nasceu, naissance de Jésus o nascimento de a troublé Jesus le cœur de beaucoup. fez confusão no coração de muita gente. La première personne qui a été A dérangée, primeira pessoa que ficou C'était incomodado Hérode. foi Herodes. car c'était lui qui était le roi qui régnait. Era ele que era o rei Bien-aimé, naquela cet homme, época. lorsqu'il a appris Bem amado, esse homem quando avait la naissance de Jésus, que havia o nascimento de Jesus, la Bible nous dit, a Bíblia son diz cœur fut troublé. que o coração dele foi Ils perturbado. appellent à Batebele Katina Biso. Também há muita gente no nosso Tango meio. ebele bayoka ki naissance na Quando yo. muitos ouviram do seu nascimento, Mitema ya bato ebele os corações de eninganaki. muitos se mexeu. Mabota ebele Muitas ezalaki famílias secoué. estavam Mais je viens te dire ce matin, Mas eu vim te dizer c'est parce nesta qu'en manhã, toi il y a mas é quelque porque chose. em ti há alguma coisa. Yesu soki atungisaki mitema na bato, Jesus se perturbou o coração parce que das Jésus pessoas. était un homme É extraordinaire. porque ele era um homem Jésus était extraordinário. un homme Ele era extraordinaire. um homem Voilà extraordinário. pourquoi même le roi qui Por était en isso, place até o rei que estava no lugar, a appris sa naissance. quando ele soube do nascimento Il n'était plus à dele, l'aise. ele já não estava mais Il em n'était plus à paz. l'aise. Ele já não estava em Alors la paz. Bible nous dit A ceci. Bíblia diz o seguinte: Ce roi s'est organisé. esse rei se organizou. Asangisi bato. Ele organizou pessoas, Bato as pessoas inteligentes, Alors, gente que não sábia. kotala. Ele disse: vão lá Qu'est-ce qui ver s'est passé o là-bas? que está acontecendo Est-ce que ali. Zaya solo Será que é verdade ou é mentira? Deko na ngai ya mwasi pe mobali. Bem amado meu irmão, minha irmã, Na biso lelo ete bakoluka yo bakoluka pe eu bakolemba. vou te dizer hoje que vão te procurar, vão te procurando até se cansarem. Eles virão de qualquer jeito, de todo Bakoluka caminho. kokanga yo me bakokoka Eles yo vão te. procurar te agarrar, mas Parce nunca que vão eu não toza conseguir. extraordinaire. Porque você e eu somos Toza extraordinários. extraordinaire. Não, você é Toza extraordinário. longenye moko te. Não somos do mesmo Toza ba oyo jeito. te baza ya pamba Não pamba. somos aqueles que são à Nous toa, sommes sem valor, des não. étoiles. Nós somos Nous estrelas. sommes des étoiles. Nós somos Si je estrelas. dois mettre ça au singulier, Se colocar isso no Tu és une singular, você é uma et pas n'importe estrela. laquelle. E não qualquer uma. Tu es une étoile Você é et uma pas n'importe estrela laquelle. e não qualquer Voilà uma. pourquoi, bien-aimé, Por isso, bem amado, bakolemba koluka yo te. não vão parar de te Bakolemba te perseguir. kobundisa yo. Eles não vão parar de te Bakolemba combater. te koya kozwa oya yo. Não vão se cansar de Mais receber, yeba de ete. tirar o que é seu. Mas Yeba saiba, ete. saiba, Lokolo oza ya Nzambe, como você é de Deus, bitumba na bango, a luta deles suka nango ezali. haverá seu fim. Bitumba na bango, A luta deles limite ezali. haverá limite. Voilà pourquoi ce matin, Por isso, nessa retiens manhã, seulement tenha que tu es somente un homme et que une você femme é um homem extraordinaire. ou uma mulher extraordinária. Yangwana bitumbe Por isso, as lutas estão sempre se Kobanga levantando contra bitumba te. você. Não tenha mais medo das Depuis lutas. sa naissance, Desde o seu nascimento, il a été recherché. ele foi procurado. Depuis sa naissance, Desde o seu l'ennemi a nascimento, cherché de o l'écraser. inimigo procurou acabar com ele. Depuis sa naissance, Desde o seu l'ennemi a nascimento, cherché de l'effacer. o inimigo procurou apagá-lo. Le projet d'Hérode n'était pas de conserver les bébés O projeto da ordem não De- foi de conservar de o bebê, garder le não, bebê de proteger a et de faire du bien à criança ses e parents. fazer o bem a seus C'était pais, de le tuer. mas foi de matá-lo, c'était de les foi détruire. de Mais destruí-lo. or, il avait oublié une chose. Aliás, eles tinham esquecido de alguma Il y coisa, avait déjà une prophétie. que já havia uma profecia. Je sais que tu aimes les prophéties. Eu sei que tu ama Mais laisse-moi te dire profecias, ce matin, mas deixa eu te dizer nessa la manhã, vraie prophétie de ta a vie. verdadeira profecia C'est da la sua parole de vida Dieu. é a palavra de Et c'est Deus. cette E prophétie é essa profecia qui va s'accomplir dans que ta vai vie. se cumprir na sua vida. Eza maloba ya banganga Não te. são as palavras dos Eza maloba ya quimbandeiros, baparents na yo te. não são as palavras de Mais c'est la seus parole pais, de Dieu. mas é a palavra C'est la de parole Deus. de Dieu É a palavra qui va de s'accomplir dans ta Deus vie. que vai se cumprir Voilà na pourquoi ce sua matin, vida. bien-aimé, je viens te dire, Por isso, nessa manhã, eu vim te il dizer, est bem temps que amado, ton étoile brille é o encore. tempo que a sua estrela brilhe Et comme mais. itango oyo eza Chegou kati na o yo, tempo que o que está dentro de ti, eloko eza kati na yo, aquilo que está dentro de ebanda você, kosala musala na começa a yango. fazer a sua Même obra. si cela va appeler la jalousie de tout le Mesmo monde. se aquilo vai chamar inveja Mais de le todo temps est mundo, arrivé. mas o tempo Le chegou. temps est arrivé tempo chegou pour que ce que Dieu a mis para en que toi o que Deus puisse colocou em commencer ti à produire. comece a produzir. Ce que Dieu a mis en o toi que Deus colocou puisse em ti commencer à que éliminer. comece a Puisse iluminar, commencer à éclairer que comece a là où les brilhar ténèbres avaient onde régné, havia trevas, là où la souffrance avait onde dominé, havia là où la sofrimento, maladie avait onde dominé. havia Est-ce qu'il y a doença. quelqu'un
parmi nous Será ce que há matin alguém no nosso qui meio peut nessa commencer à manhã frapper sa que poitrine? pode começar a bater Je no suis seu un homme peito, extraordinaire. dizer que eu sou um homem Je suis un homme extraordinaire. dizer que eu sou um Je homem suis un homme extraordinaire. extraordinário. Voilà ce que j'ai aimé encore dans la Bible. Olha o que eu amei mais na Bíblia. La Bible me dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Lorsqu'ils ont vu l'étoile, quando eles viram a ils estrela, ont cru que c'était seulement quelque chose d'ordinaire qui était sorti sur le ciel. eles acreditaram que era algo extraordinário Oh, que saiu do céu. ezalaki étoile oyo Mas afinal era aquela estrela, ebombaki nguya moko. uma estrela que guardou em Ebombaki si bokonzi moko. um poder. Hérode sage qu'il était. Herodes sabe o que ele Il a dit era. que, si nous laissons cette étoile, Ele disse: se nós deixarmos essa ekoya estrela, kobotola esika na vai ngai. receber o meu Ekoya lugar, kolongola ngai na vai pouvoir. tirar o meu lugar, vai Oh, me tirar do bien-aimé dans le poder. Seigneur, Bem amado do lorsque Senhor, l'ennemi avait vu ta quando naissance, o inimigo viu il o seu avait eu nascimento, ele teve Lorsque l'ennemi medo. avait vu ta Quando o naissance, inimigo viu o seu il n'était nascimento, plus à l'aise. ele não estava mais em Voilà paz. pourquoi il y a certaines Por isso, personnes, há certas pessoas, depuis leur naissance, desde o seu le combat a commencé. nascimento, a luta Depuis les jours começou. qui sont sortis, Desde o dia que l'ennemi s'est saiu, levé. o inimigo se s'est levé levantou, avec ses se armées. levantou com seu Poursuite exército vers la destruction. para perseguir você até a Mais voilà le destruição. Seigneur des Mas Seigneurs. olha que o Senhor, Jésus de Nazareth. Jesus o Même si Nazareno, aujourd'hui tu ne vois encore mesmo rien. se hoje você não Ah, vê nada bien-aimé, je te ainda, promets, mas bem amado, en eu te vertu de sa prometo, parole, pela sua il palavra, fera en sorte que ton ele vai étoile, fazer com que a sua qui a estrela, longtemps été cherchée pour être que détruite, foi muito tempo procurada puisse para encore ser éclairer. destruída, para brilhar mais. Amen. Amém. La Bible me dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Nous sommes le sel de la terre nós somos o sal da terra et la lumière du monde. e a luz do Une mundo, ville bâtie sur une montagne. uma cidade edificada sobre a montanha. Est-ce que je me fais comprendre? Será que eu estou me Nous fazendo sommes le entender? sel de la terre, Nós somos o sal da la terra, lumière du monde a luz do et mundo une ville bâtie sur une e montagne. uma cidade construída sobre a Bien-aimé, montanha. comme moi, na kalisusu pas Bem amado, você não se vê sem valor, não. kozalaka sous-estimé na vie na yo te. Não fica se submetida na sua Parce que vida, yo não. na ngai Porque você e toza eu baoyo bapesaka goût na somos mokili. aqueles que dão o gosto no mundo. Est-ce que vous comprenez? Será que você está Ne me regarde pas ta entendendo? beauté. Não olha Parce que pela tu peux sua me dire, beleza, porque pode me je ne suis dizer, pas beau, eu não je sou ne suis pas lindo, belle, eu não sou mais je viens linda, te rappeler mas eu vim te que la lembrar parole de que Dieu a palavra a de fait de Deus toi faz de você quelqu'un qui fait du bien. alguém que quer o bem, Oyo asepelisaka. aquele que faz Soki o bem. mungu ezangi na Se bilei, não há sal na biloko wana eza na ntina comida, a te. comida não tem gosto. soki mungu ezangi, Sem sal, tomonaka bamama nós vimos as bakeli lisusu mães koluka. vai procurando Babakisa. sal para Bien-aimé, acrescentar. tu es le sel de Bem la amado, terre. você é o Yo sal ne do sengelo mundo. pesa Você é o goût. sal da terra. Você tem que Yo dar ne gosto. sengelo pesa goût. Você que tem que Peu dar importe gosto. la source de ta Pouco famille, importa a fonte da sua Tout ce que je família. sais, Tudo que eu c'est sei la parole de Dieu é que a palavra qui de fait de Deus toi é que faz ce de que tu você es. o que você ce é. n'est pas l'argent, Não é o ce ne dinheiro. sont pas les études, Não são os ce n'est estudos. pas les diplômes, Não é o diploma. ce n'est pas le pays. Não é o país. Car l'étoile que tu Porque es a estrela ne que você dépend pas é du milieu. não depende do meio. Bisika oyo ozali, Onde você está opesa agora, goût, você tem que dar gosto. esengeli ongengisa, Você tem que esengeli omema Você pole. tem que levar a luz. Je ne sais pas si je peux corriger cette phrase. Eu não sei se posso corrigir essa Souvent nous chantons geralmente cantamos Mon Christ azali muinda. que o crente é a luz. Alors par rapport à la lecture de la Bible, Mas em relação à leitura je da n'ai pas vu Bíblia, mon Christ azali muinda. eu não vi que o La crente Bible é a me luz, dit, mas a Bíblia je suis diz, une lumière, eu sou uma mais je ne luz, suis pas une lampe. mas eu não sou uma Ma maman lâmpada. bakolimbisa nga. As mamães vão me Il perdoar. chante bien. Elas Mon Christ cantam aza bem. muinda te. Que o crente não é uma Mais mon Christ aza lâmpada, nde lumière. mas o cristão é uma Oh, quand luz. je lisais la Bible, Quando eu li a j'ai vu Bíblia, qu'une étoile c'est une lumière eu aussi. vi que uma estrela também é uma Une luz. étoile n'est qu'une étoile que lorsqu'il produit de la lumière. Ou Uma elle produit de la estrela lumière. somente é estrela quando produz a Car luz. c'est un corps céleste qui produit de la Porque é lumière. corpo celeste que produz a luz. Ce n'est pas ce que nous voyons au loin. Não é aquilo que vimos de À des longe. milliards de kilomètres. A milhares de quilômetros. Une étoile Uma est estrela plus grande que plusieurs planètes.
é maior que muitos planetas. Même si nous voyons ça très petit. Mesmo se nós vimos assim, menorzinha. Alors son rôle, o seu c'est de papel produire la lumière. é de produzir a luz. Amen. Amém. Une étoile n'est pas la lampe. A estrela não é uma Mais elle lâmpada, produit la lumière. mas produz a luz. Nengozawana. Conforme você Os está ali, amuinda te. você não é uma Milhão lâmpada, ngengisaka. mas você é que faz Est-ce que brilhar. vous pouvez appeler isso uma Será boca? que pode dar aplausos para a glória de Mon Deus? Christ azande O lumière. cristão é uma Aza luz, une étoile. é uma estrela. Et aujourd'hui nous disons E hoje nós que ton dizemos étoile que a sua doit estrela encore briller. deve brilhar mais ainda. Amen. Amém. Car une étoile, son rôle, Porque uma C'est de estrela brilher. tem o papel de c'est brilhar, d'illuminer, de c'est iluminar, d'éclairer. é de clarear. Soki eza na molili kati na Se mabota, há trevas nas paredes, lokola yo oza como étoile, você é uma esengeli estrela, ondome lumière. você tem que trazer a Soki eza na molili na Se eclésia, há uma trevas aqui Par na ta présence dans cette église, igreja, a sua c'est par presença toi nessa que la lumière doit igreja, entrer. é por você que a luz deve ah, entrar. j'ai pris pour un frère et pour une Ah, eu sœur estou orando para um irmão e uma Membre de irmã, Bethesda, um membro da d'éclairer Bethesda, cette église, de clarear essa d'éclairer igreja, cette assemblée, de clarear et que essa tu sois le assembleia, membre que de la você famille seja o membro va da éclairer ta famille. que vai clarear Je le a déclare sua au nom de família. Jésus. Eu declaro em nome de Jesus. Amen. Amém. Tu es une étoile, Você é uma estrela. tu n'es pas une lampe, Você não é uma mais c'est toi qui lâmpada, produis la lumière. mas é você que produz a Parce que je luz. suis allé plus loin. Porque eu fui mais J'ai compris além. que si une lampe n'a pas de l'essence ou de pétrole ou le Eu gaz, entendi que se uma lâmpada não tem gás, petróleo ou la lampe ne gasolina, produira pas de la lumière. essa lâmpada não poderá produzir a luz. Est-ce que je me fais comprendre? Será que vocês Muinda entenderam? soki ezangi pétrole, A lâmpada sem petróleo ekopesa lumière não te. produz a luz. Mais yo na ngai, Mas você e eu, lokola toza nde lumière, como somos a luz, ata o mwinda ezangi pétrole, mesmo sem na kati ya petróleo, molili, nas trevas, tokongenga, nós pe brilhamos tokongengisa. e vamos fazer Amen. brilhar. Voilà Amém. pourquoi à partir d'aujourd'hui, Por isso, a partir tu de dois agora, commencer à te dire, você tem que começar moi a je suis la dizer lumière qui va que éclairer. eu sou a luz que vai clarear. Tu es la lumière qui va éclairer Rio de Janeiro. Você é a luz que vai clarear o Rio de Janeiro. Est-ce qu'il y a une lumière parmi nous Será ici? que há uma luz no nosso Ce n'est pas par meio? rapport à tes rouges à lèvres. Não é pelo batom, pelo C'est seu par rapport batom, à la não. prophétie. Mas é pela profecia. par rapport à la parole é de pela palavra que de tu Deus. vas éclairer cette Que ville. você vai Et tu clarear vas essa éclairer les cidade. villes là où Dieu va t'amener. E você vai clarear a cidade por Aclamons onde le Deus Seigneur. vai te levar. Glória a Jesus. Une étoile Uma estrela est placée é colocada toujours au-dessus. sempre em cima. Je n'ai jamais vu une étoile sur la terre. Eu nunca vi uma estrela na Je terra. je n'ai jamais vu une étoile dans la maison de quelqu'un. Nunca vi uma estrela na casa do Je fulano. n'ai jamais vu une étoile dans la voiture de quelqu'un. Eu nunca vi uma estrela dentro de um carro. Même si les hommes pouvaient symboliser une étoile. Mesmo se os homens poderiam simbolizar Mais tout uma ce que je sais, c'est estrela. que l'étoile a toujours été placée Mas très haut. tudo que eu sei é que a estrela Alors, ce sempre matin, foi je viens colocada déclarer mais pour ta alto. vie. Então nessa manhã eu vou declarar Toi para qui sua es une vida. étoile. Você que é uma Que estrela. le Seigneur te place. Que o Senhor te coloque. Que le Seigneur Que o t'installe Senhor te instale. là où il t'attend. Onde Ele te espera. Là où la société t'attend. Onde a sociedade espera Là où por la você. famille t'attend. Onde a família À espera partir por de você. ce matin. A partir dessa manhã. Même ceux qui vont Mesmo pembeni, se as pessoas te je colocaram déclare de que le lado, Seigneur te place. eu estou declarando que o Senhor Là où te il coloca t'attend. onde Ele espera Là où por sa você. parole veut que tu onde sois. a palavra dele quer Ce que n'est você pas là où le esteja. pasteur veut que tu Não sois. é onde o pastor quer que tu ce esteja. n'est pas là não. où tes parents veulent que tu Não sois. é onde teus pais querem que tu Ce n'est esteja pas là où tes também frères não. veulent que tu sois. Não é onde teus irmãos Que le querem que Seigneur te estejas, place não. Mas que o Senhor te coloque à ta position. na sua posição. Bien aimé, il y a une position qui Bem, amado, t'attend. há uma posição esperando por Jamais une você. étoile Nunca uma est estrela dans une position basse. está numa posição Elle est toujours baixa. placée très haut. Ele sempre está por cima. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Será je que parle há ce alguém que eu matin? estou falando nessa Que manhã? l'étoile de Que a Dieu estrela de Deus soit aujourd'hui seja hoje placée colocada là où le maître a déclaré onde dans sa o parole. mestre declarou na palavra Est-ce que dele. kobetela Yesu maboko? Tango ozobetele maboko. Enquanto está Atia yo bisika oyo que ele te azotela yo. coloque no lugar onde ele espera por Akombisa yo você. bisika wana. Que te faça entrar ou Ce n'est fazer pas là où chegar les nesse hommes lugar. t'attendent. Não é onde os homens Mais c'est esperam là por où você, Dieu não. t'attend. Mas é onde Deus
espera le por Seigneur você. te donne ta Que o position. Senhor te dá a sua posição. Kalamingite. Não muito tempo. Ebele katina biso. Daqui a pouco, muitos Moko de na nós, moko. cada um de Akende ko nós, sua position na ye. vai tomar sua posição. Pastor, Kalamingite. daqui a pouco, Position na yo. a sua posição está chegando. Ezoya. Está chegando. Ezokoma. Está chegando. Peu importe le milieu où tu vas Pouco te retrouver. importa o meio onde Mais je você viens vai te se déclarer encontrar. ce matin. Mas eu quero C'est là declarar où nessa l'Éternel manhã. t'attend. É onde Et c'est là où il va te espera por placer você. aujourd'hui. É onde ele vai Car te une colocar étoile n'a hoje. jamais été Pois placée uma estrela dans la nunca foi maison d'un colocada homme. na casa de um homem. Elle a toujours été placée en Ela haut. sempre foi colocada em cima Pour que tout le monde le voie. para que todo mundo possa ver, Pour que tout le monde les contemple. para que todo mundo contempla. Bana lelo. A partir de agora, Ata soko yebi koloba te. mesmo se você não sabe Ata falar, soko yebi kotanga te. mesmo se não sabe Même si tu ler, n'as pas un grand diplôme. mesmo se você não tem um grande diploma, Commence à te placer mas começa a te là colocar où Dieu veut. onde Deus quer tu sois. que tu Et esteja. c'est au nom de Jésus. E isso em nome de C'est au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Car ta place n'est pas là où Pois o tu es. seu lugar não é onde Ta você place c'est está. là où le Seigneur O t'attend. seu lugar é onde o Senhor Et je viens espera le por dire, você. balinga, balinga E eu te. venho dizer, querendo Oko eles koma como na não, bisika você wana. vai chegar nesse lugar. Akomona yo na Eles bisika vão wana. te ver naquele lugar. Tu crois peut-être que c'était le pays où tu cherches à aller. Você acredita, talvez, é um país onde procura ir, Vous savez onde qu'est-ce qui você s'est quer passé ir. le premier jour où je suis monté dans l'avion. Sabe o que aconteceu no primeiro dia que peguei o J'étais en avião? veste, pasteur. Eu estava Je de croyais peut-être casaco. que j'étais le seul qui montait dans l'avion ces Eu jours-là. me achando que era o único Mais j'étais subindo déçu. naquele avião, mas Comme eu fui decepcionado. j'avais pris mon deuxième vol de Douala Quando eu no meu segundo Douala pour avião, Bruxelles, Douala para je Bruxelas, rencontre à l'intérieur de l'avion eu encontrei no avião des jeunes avec des polos. jovens de blusa. Des jeunes gens avec des polos. Encontrei jovens ali de Alors j'étais blusa. très curieux. Eu estava tão Seigneur Jésus. curioso, Senhor Moi je croyais que Jesus. partir aux États-Unis, Eu achei que ir para os Estados j'allais être Unidos, comme un ministre. eu tinha que estar como Mais je me suis ministro. retrouvé avec des jeunes Mas gens eu encontrei jovens qui avaient des ali polos. que estavam de Et des polos blusas presque inutiles. e blusas assim quase inúteis. Mais ce sont peut-être des jeunes gens qui avaient déjà leurs documents de leur pays. Mas são jovens que talvez já tinham suas Mais moi j'étais en identidades train de daquele partir país. pour Eu découvrir le pays. estava indo para descobrir o Mais país j'avais ainda. retenu une chose, Mas eu retive uma que je coisa. n'étais pas semblable à ces petits-là. Não estava igualzinho Je n'étais àqueles pas jovens. comparable à ces jeunes Eu gens-là. não estava comparável Moi àqueles je partais jovens. là où le Seigneur m'attendait. Ia para onde o Senhor me esperava. Voilà pourquoi mon frère, ma Por soeur, isso, meu irmão, ne minha irmã, regarde ni à gauche, não olha nem para ne regarde ni à droite. não olha nem para n'envie direita, pas la maison de quelqu'un, não cobiça a casa de n'envie ninguém, pas le bien de quelqu'un maintenant. não cobiça nada Dieu de ninguém va te agora, placer porque Deus vai te là où il colocar t'attend. onde Ele espera por Dieu você. t'amène Deus está te levando là où il a préparé pour toi. onde Ele preparou para Ta place você. n'est pas là où tu es. O lugar não é onde você está Ta agora. maison, ce n'est pas la maison A que sua tu as. casa não é a casa que você Il y a tem une maison hoje. qui t'attend de la Há part uma de casa Dieu. esperando Est-ce que por tu peux você na acclamer parte le de Seigneur? Deus. Une étoile, Uma estrela, elle est insaisissable. ela é intocável. Une étoile, elle est insaisissable. Uma estrela é intocável. Nani yango akosimba étoile, Quem pode akokangango. tocar uma estrela? Yo nanga ata soki tosali Você lokola e eu, tour de Babel. mesmo se fizermos como aquela torre de Tolobi Babel, tozwa peuple moko 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 tomarmos um moko. povo, cada um de nós, Kino moko asimba étoile. até um de nós tocar a estrela, Eza ndoto ekokokisama é jamais. um sonho que nunca será Est-ce que je realizado. me fais comprendre? Será que eu estou Une fazendo étoile est você entender? insaisissable. Uma estrela é Enikolobe intocável. te eza na mutu moko te. Quer dizer que não há ninguém Akosimba étoile que boye. pode tocar uma Amanye estrela, yango. apalpar Na época, soki a nazoyebisa estrela. mutu moko. Não sei se estou dizendo para Eza uma na ntango pessoa. molai. Há muito Makanisi na yo tempo ezobeta yo. que os Betaka betaka. seus pensamentos estão batendo, Eza na ntango molai. batendo. Há Quand tu muito regardes à tempo. gauche, quand Quando tu você regardes à olha à droite, esquerda e ta olha à situation est en train de te direita, a torturer. sua situação À está te partir torturando. d'aujourd'hui, bien-aimé, A partir de je agora, viens déclarer bem-amado, que tu es eu insaisissable. vim declarar que você é Tu es insaisissable. Você é intocável. Personne ne peut te Ninguém saisir, pode te tocar, car tu es une étoile. pois você é uma estrela.
Oza lokola mutu nyonso te. Você não é como qualquer um, não. Yo oza oyo moko tako iko simba Você saka. é aquele que ninguém pode tocar e brincar. Hérode pensait, Herodes pensou en envoyant les mages, que mandando os magos, baokende bakanga mwana wana eles Yesu. iam prender aquele menino Jesus Basale ou bakosali. e fazerem dele o que Babosana quisessem. aqui, Mas eles tinham esquecido Yesu azanzambe. que Jesus é Un Deus, homme extraordinaire. um homem Yo extraordinário. nanga pelelo. Você e eu hoje Nzembo também yembi wana. é aquele louvor que E você sala yo un cantou homme que te insaisissable. faça um homem Nzembo yo yembi intocável. O wana. louvor que você E comissão un homme cantou que te insaisissable. faça ser um homem Au nom de intocável. Jésus. Em nome de Jesus. Peut-être basimba ki banana yo. Talvez seus filhos. Je déclare que là où nos enfants se retrouvent, Eu declaro agora onde se encontram nossos car ce sont des filhos. étoiles aussi. Pois eles são estrelas Qu'ils soient também. insaisissáveis. Que eles sejam intocáveis. insaisissáveis. Que sejam Au nom de intocáveis. Jésus. Em nome de Et Jesus. bien, me laisse-moi encore te dire Bem, une amado, chose. deixa eu te dizer mais uma coisa. D'après les scientifiques, Segundo os científicos, c'est-à-dire bato mayele, os homens étoile inteligentes, soke umeli nango. a estrela quando Esali permanece, bambule demora depois de muitos Ebebaka anos nango yango moko. e se destrói sozinha. Mutu moko ta bebisaka ngo. Ninguém destrói uma estrela. O papa na biso ndoki. Ah, o nosso pai O mama na é biso feiticeiro. ndoki. A minha mãe O noko na é biso feiticeira. ndeko. O meu tio Aza é ndoki. feiticeiro. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Toi tu es indestructible. Você é indestrutível. Toi tu es indestructible. Você é indestrutível. Ton foyer est O seu lar indestructible. também é indestrutível. C'est Jésus le É Nazareth Jesus o qui Nazareno connaît la destinée de que ta vie, conhece o destino qui da sua détient la vida. destruction de ta Que vie. ele tem a Oui, destrução. le corps ici que sera ele détruit. impede a destrução Car da nous sua serons vida. revêtus Pois nós seremos d'un revestidos corps de incorruptible. corpo que é incorruptível. Est-ce que vous avez besoin de bebisa? Será que você quer mesmo que destroem o seu Est-ce que corpo? vous bebisa nzoto? Você acredita que podem destruir seu Kondimango corpo? te. Não acredita nisso, Kondimango te. não. Não acredita nisso, Comme tu es não. insaisissable, Como você é comme tu es intocável, intouchable como você et é intocável indestructible, e indestrutível, bien-aimé ne permet bem pas amado, não à un permita sorcier, a um feiticeiro, à un démon, a um demônio, à un magicien a um mágico de détruire ta de vie. destruir a sua C'est vida. Jésus qui connaît ta É Jesus destinée. que conhece o seu C'est destino. Jésus qui connaît la fin de Jesus ta é que vie. conhece o fim da sua N'accepte vida. pas. Não Est-ce que tu peux aceita. dire avec moi? Você pode dizer Je comigo. refuse la destruction des Eu hommes. recuso a destrução dos Je homens. refuse la destruction Eu des hommes. recuso a destrução Au humana. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Qui te soit fait selon tes déclarations. Que te seja feito segundo a sua Ce matin, declaração. bien-aimé dans le Seigneur, Nessa manhã, bem amado je do voudrais encore te Senhor, ramener eu gostaria de te à levar ce qui a mais été dit durant tous les mois passés. naquilo que foi dito durante o mês todo. Garde ta foi. Guarda sua fé. Sois ferme dans ta foi. Seja firme na Et sua tu verras ce fé. que tu as demandé à E Dieu. você verá aquilo que pediu te para soit accordé. Deus te será concedido. Car ton Dieu est fidèle. Pois o seu Deus é Ton Dieu est fiel. fidèle. O teu Deus é Voilà pourquoi je fiel. viens encore dire Por ceci. isso eu venho dizer mais. Entre la terre et le ciel, Entre a terra e o céu, là où résident les étoiles, onde moram as il y estrelas, a une distance. há uma Et distância. cette distance E essa distância est calculée par certains scientifiques. é calculado pelos certos Alors, científicos. en résumé, qu'est-ce que je voudrais dire? O que eu queria dizer, Il y a un écart terrible. há uma distância terrível. Un écart terrible Uma distância entre terrível les étoiles entre as estrelas et la e terre. a terra. Et même entre les E étoiles mesmo entre as et les autres estrelas corps célestes. e os outros corpos Est-ce celestes. que je me fais comprendre? Eu estou me fazendo entender. Tukozala na biso ino suza awa. Podemos estar aqui todos nós Mais juntos, sokoza na Yesu te. mas se você não tem Jesus, Sokoza étoile te. então você não é uma Mais possa na estrela. biso. Mas o nosso desejo Yo pe como a étoile. é que você se torne uma estrela Como a também. étoile. Se torna uma estrela Pour que nous soyons dans une même équipe. para que estejamos na mesma equipe. Alors la Bible nous dit, les scientifiques disent qu'il y a un écart Os terrible. cientistas dizem que há uma distância. Bien aimé. Bem amado, Kozana likunya na mutu aza pembeni na yote. não tenha inveja daquele do irmão que está ao seu lado, Ba não. étoile na ba étoile batuta na kate. A estrela não se bate com a outra Étoile na estrela. étoile batuta na Uma kate. estrela não bate com a outra. Kikangana teka kabelo a $1000 Deixa par eu jour. vender cabelo R$1.000 Yo por teka ya dia. 600. Você vender 600. Étoile na ngana ya A yo. minha estrela e a Eza ndenge moko sua te. não é a mesma. Car il y a un écart Porque terrible. há uma Et je distância. viens déclarer ce matin E eu
quero declarar que nessa Dieu manhã place un que écart Deus terrible coloque uma entre toi et les distância autres entre étoiles. você e outras Que Dieu estrelas. passe un Que écart Deus terrible coloque uma distância entre toi et tes entre ennemis. você e seus Betela inimigos. Yesu maboko Dá makasi. aplausos para a glória de Betela Deus. Yesu maboko makasi. Pendant que tu es en train d'acclamer, l'Éternel est en train de placer o un Senhor está écart. colocando uma Yesu azote distância. écart O moko. Senhor está colocando uma Yesu azote distância. écart O moko. Senhor está colocando Entre uma toi et tes distância ennemis. entre você e teus Entre inimigos. toi et tes amis. Entre você e seus Kokoki kobeta na amigos. mitute. Não podem se bater de frente. Likamoni, O que há? yalakisaka nini? O que ele mostra, o que ele Yakanisi acha. aleki biso nyonso. Ele se acha melhor. Betoile na betoile batuta na mitute. A estrela não se bate de frente Ekare com outra ezali. estrela. Há uma distância. eza. Há uma Lelo distância. na tatoli yango. Hoje eu estou declarando Zambe atia ekart ya que Deus molayi coloca uma longa entre distância. toi et tes ennemis. Você e teus inimigos. Baoyo bandaka olandaka yo wana. Aqueles que estavam me Qui seguindo. traverse l'Atlantique, Você atravessando o Atlântico. bazo continue koya. Mas estão continuando te perseguindo. Na sengi ekaro ya Eu lelo. estou pedindo essa Ezala oyo eleki hoje, Atlantique. que seja que Au Atlântico, nom de Jésus. em nome de Jesus, Que Dieu place un Deus écart coloca uma distância entre ta vie entre a sua et vida ceux-là qui cherchent ta e vie. daqueles que procuram a sua vida. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Que Jesus. ton étoile brille encore. Que a sua estrela Je brilhe suis en train mais. de partir vers la fin. Eu estou indo encerrando. Bien-aimé, lorsque l'étoile est placée au Bem ciel, amado, quando uma estrela é colocada no céu, surtout pendant la nuit, principalmente durante a noite, nous voyons comment le brouillard défile devant les étoiles. nós vimos como a neve desfila diante das estrelas. Vous comprenez le brouillard, n'est-ce pas? Vocês estão entendendo? Mapata. A nuvem. Mapata. A nuvem. Ah oui, sorry. Mapata, tango mosusu ezipaka étoile. A nuvem às vezes tapa as Et très estrelas, souvent aussi, mas também muitas das tango mapata vezes, ezipi, quando a nuvem tapa Étoiles o omona na cobre, lisusu te. as estrelas não aparecem Ezongenga lisusu mais, já te. não brilha. Mais lelo na ekoyebisa yo Mas te. hoje eu vim te Ata mapata dizer, etelemi. mesmo se a nuvem se Ebanda levantar, kotelema mokolo botama. começou levantando desde que Oye você na mboka étranger. nasceu, você veio no país Bisika oyo kolia estrangeiro, komeleza moins onde cher. há comer e beber, Ata ochange bamboka. mesmo se você mudar de Wana nyonso país, ezobimaka lokola mapata. tudo isso está aparecendo Mais que como ton nuvem, étoile mas que a sua brillera estrela toujours. brilha Même au sempre, milieu des mesmo no embouteillages. meio da Même confusão, au do milieu des engarrafamento, brouillards. mesmo no meio das Ton étoile nuvens, ne s'éteindra que a sua jamais. estrela não vai se Ton apagar étoile ne nunca. s'éteindra A sua jamais. estrela não vai Même au apagar. milieu de la souffrance, Mesmo no meio do au milieu des sofrimento, difficultés, no meio da ton dificuldade, étoile brillera toujours. vai brilhar Au sempre. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Est-ce que je me fais comprendre? Será que eu fiz Oyebi oyo entender? ozolekisa wana. Sabe o que você está Bata wana atravessando? ozolekisa. Os tempos que está Ekoleka nango. atravessando passarão, Echangeaka nango. vai mudar, Pasteur, echangeaka nango. vai mudar. Le brouillard pensait que ce qui est telemi, A nuvem pensou que se a levantar, étoile peut couper. a estrela também vai apagar. Bakosa. Mentira. Yo nanga. Você e eu Tongenga lisusu. vamos brilhar mais. Bien mais que ton étoile brille Bem encore. amado, que a sua estrela Au brilha mais. milieu des brouillards. No meio das Au nuvens, milieu des embouteillages. no meio dos engarrafamentos. Un jour, je prêchais ce mot Dia eu pregava sur les embouteillages. os engarrafamentos. C'est un phénomène fréquent en Afrique. É um fenômeno frequente na J'ai aussi África. vu un tout petit pays ici. Eu vi também pouquinho aqui. Les embouteillages t'empêchent d'aller Os engarrafamentos te impedem de et ir. les embouteillages t'empêchent aussi de gagner le E temps. o engarrafamento te impede também de ganhar Mais bien aimé, tempo. lorsque le feu vert, Mas bem amado, quando o semáforo, le feu vert donne le temps, dá o seu acesso, Lambuteagem quando seca. abre, o engarrafamento para. alors lelo na oyebisa yo bo. Então hoje eu vim te dizer o seguinte. Yesu asi atie feu vert liboso na yo. Já colocou o sinal e está no verde. Yesu assim Tá atie no feu verde vert na liboso sua na yo. frente. O sinal está no verde na sua Bambouteillage frente. nyonso. Todos os engarrafamentos, Balimite nyonso. todos os Bipekisamelo nyonso. todos os impedimentos. Lelo alobi Hoje ele diz, ezolongwa vão sair na kombo na em Yesu. nome de Jesus. Parce que yo Porque você esengeli ongenga tem lisusu. que brilhar mais. Okotaki libala. Ah, porque foi no Libala ngo esali casamento boye boye. e o casamento sim vai que não vai. Okokamata mutu wana ozongelo. Você vai se maravilhar quando essa Est-ce qu'il pessoa y a quelqu'un voltar qui para peut acclamer você. le Seigneur? E alguém
Glória a Deus. Hoje j'ai déjà 47 ans. Eu já tô com 47 Hoje anos. j'ai déjà 52 Eu ans. já tô com 52 para olhar, Pour visiter ce petit Jésus qui était esse né. pequeno Jesus que La estava Bible ali. nous dit. A Bíblia diz. Et toi les bandako mema bango. A estrela conduzia eles. Luka bazaki batamayele. Como eles eram sábios, Ils avaient compris les secrets. eles entenderam o segredo. Amen. Amém. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Ils sont venus eles chegaram et ils se sont emmenés avec eux e eles levaram com des eles présents. presentes. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. L'étoile que tu es A estrela que tu et é l'étoile qui est en toi e a estrela que está em ti va t'attirer des bénédictions. vai chamar as Vai bênçãos t'attirer para des você, bonnes choses. vai chamar boas Va t'attirer coisas, les bienfaits. vai chamar o bem L'étoile que feito. tu es A estrela que tu et és l'étoile qui est en e toi a estrela que está em ti ndeko memela yo é que vai trazer para makambo você oyo bandako luka. as coisas que você Oza mutu procurava. apamba pamba Você te. não é uma pessoa Ne regarde pas ton desvalorizada. niveau. Não olha para o seu Ne regarde nível. pas ton statut. Não olha para o seu Mais status. regarde ce que la parole de Mas Dieu dit de olha toi. o que a palavra de Ce Deus que diz Dieu sobre a você. déclaré pour ta O vie. que Deus declarou Tu para es sua une étoile vida. brillante. Você é uma estrela Tu es une brilhante. étoile brillante. Você é uma Et estrela tu dois encore brilhante. briller. E você deve brilhar Et tel que tu ainda es, mais. Dieu Estrela que tu és. va attirer vers toi. Deus vai chamar les para você bénédictions. as bênçãos. Yesu Jesus, lokola azalaki étoile. sendo uma estrela, Lokola kati na étoile como ezalaki. vi estrela, Bamage bamemelaki ba os bénédiction. magos levaram para ele as bênçãos. Amen. Amém. Est-ce que vous avez eloko moko ozoluka? Será que tem alguma coisa que está procurando? Moi je viens te dire ce matin. Eu vim te dizer nessa Ce n'est manhã, qu'un bénéfice aquilo é só um Ce n'est qu'un benefício, bien é apenas um que Dieu bem avait déjà que préparé. Deus já tinha Ata na preparado. nzela oyo okanisaki kozwa yango te. Mesmo pelo Mais caminho que Dieu a déjà préparé le chemin, mas Deus já le moyen par caminho, lequel os meios la pelo qual chose t'arrivera. coisas vão te Est-ce que kobetela acontecer. Yesu maboko makasi? Alors nazosilisa na eloko oyo. Eu estou encerrando dizendo, Ebele tozalaka na confusion. muitos estamos em confusão. Étoile na ngai ya chance. A minha estrela da sorte Ici eyebana. já é conhecida. Il y a une très grande différence Há uma grande entre diferença une étoile, entre uma estrela la grâce da graça, et la chance. uma estrela, a graça e a sorte. Amen. Amém. La chance, c'est un bien d'hasard. A sorte é um bem de azar. Une chance Uma n'est chance. pas la parole de Dieu. Uma sorte não é a palavra de Deus. C'est une histoire d'hasard. É uma história de Un azar. bien d'hasard. É um bem de Ça azar. peut ou n'est pas. Pode como Ça não. peut arriver ou n'est pas arriver. Pode acontecer como Mais la não. grâce, comme nous le savons, Mas a graça, c'est un sabemos, bienfait é um bem que feito nous ne méritons même que pas, nós nem sequer mais que Dieu merecemos, nous donne. mas que Deus nos dá. Une étoile, Mas uma estrela, une étoile, uma estrela, c'est cette puissance qui est é au-dedans esse de nous. poder que está no nosso C'est cette meio. puissance qui nous permet d'éclairer. É esse poder que nos permite C'est ce pouvoir, clarear, brilhar. ce pouvoir. É esse poder, C'est cette esse autorité poder, essa autoridade qui nous permet que nos de dire que nous sommes enfants de de Dieu. dizer que nós somos filhos de C'est ce Deus. qui fait de nous É o que faz des de hommes nós forts, homens des hommes fortes, puissants, homens poderosos, capables d'opérer, capazes de capables operar, d'aller capazes de et de ir réaliser des e de grandes realizar grandes Est-ce que coisas. je peux inviter Será l'Assemblée que pour eu une posso visite de convidar a prière? Assembleia para uma Bien-aimé, tu peux te atitude de lever ce oração? matin pour prier Você avec pode se moi. colocar em pé para orar comigo? Tu es une étoile. Tu é uma estrela. Et Dieu veut encore éclairer. E Dieu Deus veut que tu quer mais. éclaires encore. Deus quer que você brilhe mais. Peut-être comme Ikolemba. Talvez você estava se Mais cansando não é já, mas eu vim te dizer Tu hoje, es un homme você extraordinaire. é um homem extraordinário. Et comme tu es un homme E como extraordinaire, é um homem Dieu extraordinário, prépare aussi des Deus choses prepara extraordinaires pour ta coisas vie. extraordinárias também para a sua vida. Kubanga kalishute. Não tema mais. Salam. na ye epai na yo bwaka ngai libanda te longola ngai na mpasi